Olá, meus irmãos. Meu nome é Rafael de Campos e eu sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Caminho da Redenção. Devido à pandemia do vírus Covid-19, os nossos trabalhos presenciais eles estão temporariamente suspensos, conforme as recomendações do site da FEB, Federação Espírita Brasileira, e da AME, Associação Médica Espírita. Eu vou colocar o link da FEB aqui embaixo sobre essa questão do fechamento das casas espíritas. Eu vou ler apenas o trecho 5 do que está dentro do link para a gente poder discutir a respeito. Reuniões com grande número de pessoas devem ser evitadas. Para as casas espíritas com recursos disponíveis, as atividades virtuais são preferíveis durante o período da pandemia. E é o que estamos fazendo. As nossas palestras públicas são sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Então, estamos nos programando para que sempre às sextas-feiras, nesse horário, possamos colocar nos nossos sites pequenas palestras para que possamos continuar juntos. Mas lembrem-se, distanciamento não significa ausência. A nossa página no Facebook, o Messenger estão funcionando para quem precisar mandar alguma mensagem, se quiser tirar alguma dúvida. E para aquelas pessoas que estão precisando de uma oração, vocês podem mentalizar a nossa casa, mentalizar os nossos mentores, que com certeza vocês serão ajudados. O trabalho espiritual nunca para e a espiritualidade nunca nos desampara. Quando tudo voltar ao normal, convido a todos a conhecerem a nossa casa. Para aqueles que ainda não conhecem o endereço, eu vou colocar a foto da nossa casa, da frente da nossa casa espírita. O nosso endereço é Avenida Castelo Branco, 655, bairro Jardim Presidencial, cidade de Ji-Paraná, Rondônia. Também vou deixar o link em algum lugar aqui da tela ou na descrição das nossas páginas do YouTube e do Facebook. E peço para que todas aquelas pessoas que estão vendo os nossos vídeos, para que possam nos ajudar também, curtam, comentem, compartilhem, para também dar um pouco de visibilidade e ajudar talvez alguma pessoa que esteja precisando. Muito obrigado e fiquem todos com Deus e vamos à palestra de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade,
que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Que o amor e a luz de Cristo esteja sempre conosco. Depois dessa linda oração da prece de Cáritas, convido a todos para a palestra de hoje, com o tema Fé, Esperança e Caridade. A ideia de hoje é fazer um pequeno apanhado sobre o tema através da literatura espírita e depois aplicar no contexto da nossa vida atual, sobre os nossos problemas e os desafios que se abriram na nossa sociedade com essa pandemia do vírus do Covid-19. Mas qual que seria a relação entre a fé, a esperança e a caridade? Por que é aconselhável estudar esses três itens em conjunto? Vamos começar com um pequeno conceito para dar um pouco de embasamento. A fé é a atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem a Deus, na expectativa de salvação da nossa alma. A esperança é, genericamente falando, toda a tendência para o bem futuro e possível, mas incerto. E a caridade? A caridade é a virtude que, junto com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres, e especialmente para com os outros homens. Temos que pensar que as grandes dores da transição planetária, elas abalam moralmente a humanidade. Contorcem-se os espíritos imortais diante das grandes dificuldades que se impõem atualmente. Mas como se manter bem? Como se manter firme neste momento? Como manter a fé na vida? Nós precisamos buscar o esclarecimento junto ao Cristo, recordar a vivência da fé pelos apóstolos e o consolo da doutrina espírita, dos nossos livros, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. Nós teremos todo o nosso consolo nessa literatura espírita. Aqui, para o nosso texto, peço a permissão para fazer a leitura do texto intitulado Caridade e Esperança, por Meimei e o médium Francisco Cândido Xavier. Lembra-te da esperança para que tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a côdea de pão que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalho-as em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e possa prosseguir adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora, qual acontece ao campo da natureza, em que o sol, 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção da luz. Dentro da nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos, aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebas as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia, em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição, nem espalhes o tóxico da crítica, no obscuro caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância.
recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende a esperança para que o mundo conquiste a vitória a que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece, e dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. A maneira de raio solar que desce a furna cada manhã, restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, se, igualmente para os que te rodeiam, a permanente mensagem do amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. É um texto que fala sobre quão importante é a caridade verdadeira e pura. Bom, retomando, tivemos um pequeno problema no vídeo. Para dar continuidade ao nosso embasamento teórico, vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo alguns textos, pequenos trechos de dentro do Evangelho, para dar um pouco mais de referência ao tema sobre a fé, a esperança e a caridade. E aí a gente vai usar no contexto do nosso dia a dia. Vamos pegar primeiro no capítulo 19, Instrução dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. No item 11. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolárias da fé e formam com esta uma trindade inseparável, ou seja, elas estão sempre juntas. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Dentro do Evangelho, nós podemos verificar que este item de fé, esperança e caridade, ele está em várias partes. Este item foi do capítulo 19. Vamos no capítulo 15, também Instrução dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque o que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Também um pequeno trecho, como eu disse, sobre a caridade. E por fim, para a gente contextualizar, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Ou seja, meus irmãos, sobre essa questão que nós estamos passando ultimamente, sobre essa pandemia, tantas pessoas passando necessidades na rua que não podem sair de casa, que
estão precisando de ajuda. A gente está vendo nas cidades quantas pessoas estão passando por necessidades. Nunca, tanto quanto agora, está na hora da gente praticar caridade, ter fé no Cristo, de que tudo isso vai passar. A fé nos move para que possamos continuar todo dia acordando, trabalhando, servindo ao próximo. E isso é muito importante. Temos tantas oportunidades de ajudar atualmente. Pessoas que estão na rua pedindo uma ajuda, pedindo esmola, precisando, às vezes não é nem de dinheiro, às vezes mais é de uma palavra, porque as pessoas estão com medo, não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós somos espíritas, nós sabemos que o nosso Pai nunca nos desampara. Temos que ter fé para passar por isso, mas não somente fé, a gente tem que praticar o amor, tem que praticar a caridade ao próximo, e sempre somos nós que vamos estar ganhando, mas a gente tem que pensar, será que a gente está praticando a caridade simplesmente pelo fato de que a gente está esperando algum retorno futuro? Ou, se não tivesse nenhum retorno à caridade, nós iríamos praticar da mesma maneira? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque dentro do livro dos Espíritos, existem duas questões que falam sobre isso. Sobre a questão da esmola, que ela sim é necessária, nós temos que ajudar ao próximo, mas não somente ajudar. Nós temos que dar o amor, o respeito, o carinho com o qual nós gostaríamos que dessem se nós estivéssemos passando por isso. Nós sabemos que, neste momento, muita coisa tem passado no jornal. A gente vê a quantidade de pessoas nas filas dos bancos esperando uma ajuda do governo. Então também cabe a nós ajudar essas pessoas. Gostaria de ler também, então, já quase finalizando essa palestra de hoje, um trecho de duas perguntas do livro dos Espíritos. Vamos começar no livro dos Espíritos, capítulo 11, no tópico Caridade e Amor ao Próximo. Bom, vamos lá na pergunta 886. Pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam elas nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe de humilhar os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Na pergunta 888, que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Olha o tanto que isso é atual. Colocando no dia de hoje, parece que foi escrito para a gente, e realmente foi. Sempre, tudo que está aqui é muito importante. Pergunta 888, item A. Dar-se-á reproveis a esmola? Será que é reprovado dar a esmola? Não. O que merece a reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem
que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira como é praticado. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Essa seria, irmãos, a parte teórica de hoje. Como eu disse, é um apanhado, são pequenos vídeos, para que a gente possa refletir um pouco. Vamos colocar em prática, então, a nossa fé, vamos todo dia rezar, agradecer a Deus, porque Ele está sempre ao nosso lado, por toda a instrução que nós temos, dos livros que nós podemos recorrer, e seguindo as boas recomendações, as boas práticas que estão sendo divulgadas pelas organizações de saúde, inclusive pela AME, pela Associação Médica Espírita. Nós podemos pesquisar algumas publicações que eles estão fazendo. Nesse momento é muito importante que a gente possa ficar em casa, né? Se proteger. Mas sabemos que a realidade nossa do Brasil impede muitas pessoas de ficarem em casa, porque elas têm que sair todo dia, trabalhar, conseguir o pão de cada dia. Então, assim, meus irmãos, a nossa realidade foi muito alterada por conta desses bichinhos que estão no ar. Então, se for preciso sair de casa, se cuidem, façam uma prece, uma oração pedindo muita luz, muita proteção ao nosso Pai. Peçam para que Ele coloque na sua vida, na nossa vida, muita caridade, que a gente possa ter, a partir do momento que a gente sai de casa, a gente possa ajudar as outras pessoas, que realmente tem muitas pessoas precisando de ajuda. E se for sair de casa, passem álcool em gel, né? Se protejam. E finalizando já a palestra de hoje, vou colocar agora uma mensagem de Emmanuel pelo nosso irmão Chico, psicografada por Chico, intitulada Nos Dias Difíceis. E não esquecendo, né, já estava esquecendo, saindo de casa, por favor, usem sempre máscara. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha, e sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e,
compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar.